Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus avanço divino, encontros com Deus, alegria no Espírito Santo, céus abertos e justiça de Deus. Que toda perseguição, que toda maldade, que toda inveja, que toda contrariedade, que toda invocação maligna envolvendo o nome dessa pessoa, a sua casa, a sua família, que todo esse mal seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, renova as nossas forças, fala conosco, nosso coração está aberto, nossos ouvidos estão atentos para a tua voz. Te amamos, Jesus, te amamos, doce Espírito Santo, e que a tua presença possa tocar em cada pessoa que entrar aqui nessa oração. Que nesse propósito da vida extraordinária, Pai, venhamos receber liberações do céu, venhamos ser tocados por Deus, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós. E apresentamos diante de Ti, Senhor, apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração da vida extraordinária. Todas as áreas que estamos clamando, que estamos invocando o nome de Jesus, pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor, que a tua mão de poder esteja, Senhor. Esteja aqui, Senhor, sobre cada pedido. Oramos por respostas, oramos por livramentos, oramos por cura, oramos por milagres, oramos por maravilhas do céu, no nome de Jesus. Também te peço, Pai, provisão especial para cada um dos teus filhos, que está pedindo em favor das suas finanças, dos seus negócios, seus projetos. Pessoas, Pai, que precisam de uma intervenção. Que dívidas sejam quitadas, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê ideias e que o Senhor movimente as coisas no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Estamos apresentando todos os dias os nossos pedidos de oração. Vamos até domingo nesse propósito, clamando ao Senhor. Estamos em oração, estamos em jejum. E mesmo que você só esteja em oração, creia, o nosso Deus está operando. Há um trabalhar divino aqui em nome de Jesus. E eu quero liberar uma palavra sobre cada pessoa que possa estar sobrecarregada, sentindo um peso sobre seus ombros, dores de cabeça. Eu repreendo toda ação contrária à tua vida, toda ação contrária à tua casa, e eu declaro a vida de Deus. A vida de Deus, a unção do Espírito Santo, desatando jugos, quebrando fortalezas no nome de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você. Mas antes disso eu quero dar um testemunho do que Deus tem feito aqui. O Senhor Deus tem feito coisas maravilhosas e nós temos que testemunhar. Tem pessoas que não acreditam em milagres, tem pessoas que precisam ver para crer. E eu acho que a maioria de nós precisa ver para crer, certo? E eu creio que Deus dá sinais, Deus opera milagres, para que nós possamos nos entregar a Ele, para que possamos crer nele. E olha o testemunho que eu recebi da Nara. Ela escreveu assim: a paz de Jesus, com gratidão compartilho uma das muitas bênçãos que recebi. O veredito favorável de um processo que havia sido negado injustamente há quase 10 anos. Agora, com os valores atualizados, ele foi deferido. Deus é bom e os ensinamentos que você compartilha têm produzido muitos frutos. Que o Senhor abençoe a você e a sua família. Agradeço de coração. Eu recebi também o testemunho da Maria. E ela escreveu assim: a paz do Senhor. Meu cunhado foi diagnosticado com câncer na garganta, do tipo mais agressivo. Entrei em oração por ele e compartilhava as orações com ele. Ele fez o tratamento, chegou a colocar sonda, porque não conseguia se alimentar pela boca. Hoje ele foi ao médico e recebeu a notícia de que está totalmente curado do câncer. Amanhã ele vai retirar a sonda, pois não vai precisar mais. Agradeço pelas orações, que Deus abençoe sua vida e sua família. Olha que tremendo.
Hoje pela manhã eu dei testemunho de duas pessoas que foram curadas do câncer. E agora à noite, mais um testemunho para a glória de Deus. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. A nossa fé está em Jesus, certo? A nossa fé está em Jesus. Eu não curo ninguém, mas Ele cura. Eu não tenho poder, mas Ele tem. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Glória a Deus. Estou num devocional. Estou lendo toda a Bíblia novamente e hoje pela manhã eu estava meditando em Jó e algo me chamou a atenção aqui que eu quero compartilhar com você. Preste muita atenção. O verso 8 diz: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Só vou parar aqui um pouquinho só para você entender. Olha o testemunho que Deus deu de Jó. Homem íntegro. Não tem ninguém na terra igual a ele. Um homem temente a mim. Um homem reto. E aqui me veio uma pergunta. O que Deus pensa de nós? O que Deus tem visto de mim e de você? Será que Deus tem visto integridade em nós? Será que Deus tem visto caráter? Será que Deus tem visto temor? Porque alguns de nós esquecemos que Deus está presente. Que Deus está presente no nosso cotidiano. Deus está presente quando você senta na mesa com a tua família. Deus está presente quando você está fazendo um negócio. Deus está presente quando você está no trânsito. Deus está presente quando você está sozinho com o seu celular na mão. Deus está presente quando você está sozinho na cama com o seu celular na mão. Deus está presente em todos os momentos. Ele sabe das suas conversas. Ele sabe das suas intenções. E eu sei que nenhum de nós aqui é perfeito. Eu não sou perfeito. Tenho muitas falhas. Você também não é. Todos nós temos falhas. Mas a pergunta é: o que Deus falaria de nós? Será que Deus daria um testemunho positivo de nós? Ou Deus daria um testemunho negativo? Porque aqui eu vejo Deus dando um testemunho positivo a respeito de um homem. Então eu creio que Deus vê todas as coisas, sabe todas as coisas e Ele conhece o que cada um está fazendo e Ele abençoa também, não só, sabe, pela prática do bem, mas por aquilo que o homem está semeando aqui nessa terra. Agora, olha só o que está escrito no verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Vamos parar um pouquinho aqui, porque a gente pensa que só o homem é invejoso. Mas Satanás inveja o que Deus colocou nas tuas mãos. Essa é a verdade. Então, muito da inveja que os homens têm, na verdade, foi aprendido por aquele que inveja mais. Esse é um comportamento que foi influenciado. O espírito de inveja, porque é o que está em Satanás. Essa é uma maldade que está enraizada no inferno, a inveja do próximo, a inveja do seu semelhante. E o que me chama a atenção aqui nessa palavra é que Satanás sabia tudo o que Deus estava fazendo na vida de Jó. Porque aqui diz que Satanás via a proteção que Deus colocou em volta de Jó. Então, é bem como a Bíblia diz, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Não pense você que Satanás não sabe a proteção que Deus colocou na tua vida. Por onde você anda, por onde você andar, e seja você na faculdade, no trabalho, seja você, sabe, a 10 mil pés de altura no avião, aonde você estiver, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, lá no meio da Amazônia, aonde você estiver, haverá uma proteção sobre você que teme a Deus. Aleluia! Haverá uma proteção. E a única maneira de atacar você é com a permissão de Deus.
Você está protegido, você que teme o Senhor. Você que teme o Senhor. Então Satanás via a proteção que Deus havia colocado sobre a família de Jó. O inimigo, ele vê o que Deus colocou. Ele viu a prosperidade de Jó. Ele viu a influência de Jó. Ele viu todas as bênçãos que Deus havia dado na família de Jó. Então o inimigo, ele inveja a nossa família. Ele inveja nossos bens. Ele inveja a nossa influência. Então quando nós vemos alguém atacando, quando nós vemos alguém perseguindo, quando nós vemos alguém invejando, isso na verdade foi inflamado espiritualmente. É por isso que Satanás via que Deus tinha abençoado as mãos de Jó. Está escrito aqui: a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. O inimigo estava falando que Deus tinha abençoado o trabalho de Jó. Deus tinha multiplicado, ou seja, era para ter 10, o Senhor multiplicou para 100. Era para ter 20, o Senhor multiplicou para 1000. O inimigo viu que havia a mão de Deus ali sobre Jó. E você acha que ele não vai ver a mão de Deus sobre a tua vida? É por isso que a Bíblia fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque o inimigo vai tentar de alguma maneira tocar nas bênçãos que Deus colocou na nossa vida, nas bênçãos que Deus tem nos cercado. E a maneira de você estar guardado por Deus é temer o Senhor, é ser reto. Porque não basta você temer a Deus e ser uma pessoa injusta aqui nesse mundo. Não basta você dizer que ama Jesus, sabe? Mas faz as coisas erradas pelo outro lado. Então nós temos que entender isso, que o temor a Deus, o verdadeiro temor a Deus, também faz com que sejamos íntegros, faz com que sejamos corretos, faz com que sejamos honestos, faz com que sejamos verdadeiros, faz com que temamos a Deus verdadeiramente. Então, olha o que está escrito no verso 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O inimigo tocou nos bens, tocou nos filhos, tocou na influência, enfim, fez uma verdadeira destruição. Foi um rastro de quebradeira, de problema que veio para a vida de Jó. Porque Deus permitiu. O inimigo não se viu satisfeito com isso e disse a Deus: toca na saúde dele, toca no corpo físico dele, para ver se ele não vai amaldiçoar, se ele não vai negar, se ele não vai recuar. E a Bíblia diz que o inimigo feriu a Jó. E o corpo dele foi tomado de feridas. O corpo de Jó foi tomado por feridas a ponto dele pegar pedaços de cacos e pedaços de pedra, raspas de pedra, e coçar as suas feridas. Terrível. Então a gente pensa assim: não, o inimigo não toca na saúde. Não, o inimigo não toca no corpo. Mas tocou em Jó. O que eu quero dizer com isso? Por que Jesus me ensinou a vigiar e orar? Por que Jesus me ensinou a vigiar e orar? Jesus me ensinou a vigiar e orar para que o inimigo já não tenha essas entradas na minha vida. Daí você diz assim: não, mas se Deus permitiu com Jó, Deus pode permitir em relação a nós. Você sabe que Jó tinha um pequenininho problema aí. O problema é que Jó, ele estava sendo assediado pelo medo. Isso é para outra conversa, é para outro dia. Mas o medo deu a legalidade para que o inimigo tocasse na vida de Jó. Aí as pessoas podem dizer que não, mas a Bíblia diz que ele fazia sacrifício porque ele tinha receio de que algo ruim acontecesse com os filhos. Eu não sei o que acontecia nessas festas aí, mas é o que a Bíblia diz.
Então eu quero que você entenda o seguinte: Jesus me ensinou a vigiar e orar sempre. Eu creio que Deus pode dar o livramento. Eu não estou dizendo que o inimigo ele não vai tentar atacar mesmo você vigiando e orando. Não, Jesus era perfeito e vigiava e orava, e o inimigo foi lá no deserto tentar ele. Então o inimigo tenta. Mas ele não tem o poder de prevalecer sobre a tua vida se você se manter em Deus. E se algo acontecer com você, a permissão é de Deus, como eu disse. A minha parte e a sua parte, a nossa responsabilidade é proteger as nossas bênçãos, proteger nossa família, proteger nossos filhos, proteger nosso ministério, proteger a empresa que Deus te deu, proteger, sabe, os teus dons, proteger os teus talentos, proteger os teus recursos financeiros, proteger a tua saúde. Então, a mim e a você cabe vigiar e orar. Vigiar e orar. Para que o inimigo não tenha acesso na nossa vida, para que o inimigo não tenha nenhum tipo de liberdade para agir na nossa vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu sei que essa foi uma palavra profética e isso me chamou a atenção no meu devocional. Nós não podemos deixar o inimigo tocar nas nossas bênçãos, e sempre que nós vemos que ele está tocando em alguma das nossas bênçãos, nós temos que ir para a presença de Deus para corrigir alguma coisa que está errado e ao mesmo tempo orar e repreender. Amém? Eu deixo essa mensagem ao teu coração. Eu sei que essa foi uma mensagem de Deus para você. Não deixe o inimigo tocar nas tuas bênçãos. Amém? Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários: não deixarei o inimigo tocar nas minhas bênçãos. Glória a Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vigiando e orando. Você que vem a orar comigo às 6 da manhã, às 18 horas, você está fazendo isso? Você está vigiando e orando? É isso que você está fazendo aqui. Você está vigiando e orando. Amém? Quero dar dois recados. Primeiro, que amanhã começa a nossa escola profética. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Começa amanhã à noite. Você que é aluno da academia aqui no Global, você vai poder assistir quase que tudo, não tudo, mas quase que tudo. Certo? Será sexta e sábado. Vamos transmitir ao vivo dentro da academia aqui no Global. E se você não é nosso aluno, vem se tornar nosso aluno na academia. É só você ir até o meu site e se tornar nosso aluno, www.vinicius07.com.br. E o meu segundo anúncio é que domingo, tá? Nesse domingo, nós vamos fazer um culto especial. Eu vou liberar 7 declarações proféticas de fé, de vida, de paz sobre a tua casa e sobre a tua família. No final da reunião, certo? Eu vou fazer isso tanto presencialmente quanto online, mas se você puder estar no presencial, eu creio que vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, tá bom? Muito bem. Salmo 91, então. Deixa eu declarar aqui. Enquanto eu declaro, você compartilha com 10, com 20, com quantos você puder essa oração, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91, e envia para alguém que está enfermo essa oração, próximo de você. Faça uma coisa boa. Compartilhe essa oração para alguém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Pega aí a sua planilha de oração, você que já conseguiu baixar. Quem não conseguiu baixar, baixa lá, é gratuito no meu site.
E se você não conseguiu baixar, pega uma folha em branco mesmo e separa as 7 áreas e faça os seus pedidos de oração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, apresentamos diante de Ti agora todos os nossos pedidos de oração, apresentamos diante de Ti nossas necessidades, apresentamos a Ti, Senhor, aquilo que tem nos feito chorar, aquilo, Senhor, que é injusto, aquilo que é perseguição, aquilo que é maldade, aquilo que é inveja, colocamos diante de Ti. E te pedimos, Pai, cobre-nos com o Teu sangue a nós e a todos da nossa casa. Cancelamos todo mal, toda obra maligna, todo laço de Satanás, todo tipo de contrariedade, de obra das trevas, tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para oprimir, tudo aquilo que vem para enlaçar, nós declaramos por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro por vitória agora, eu oro por cura, eu oro por transformação, e eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa, na sua casa e em tudo que estiver ligado a ela e a sua família. No nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu és o Deus que dá vitória. Tu és o Deus que muda a história. Tu és o Deus que intervém. Toca com o Teu poder, Pai. No nome de Jesus Cristo. Toca com o Teu poder, toca com a Tua graça, Espírito Santo de Deus. É o que eu peço a Ti. Toca com a Tua graça agora. E no nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda inflamação renda-se a Jesus Cristo. Eu oro também por portas abertas, eu oro para que tudo aquilo que está bloqueado, tudo aquilo que está impedido, tudo aquilo que tem sido combatido espiritualmente, cesse. Eu repreendo a obra de desânimo, a contrariedade, tudo aquilo, Senhor, que é um sugador de forças, um sugador de ânimo na vida dessa pessoa e que venha sobre ela um refrigério do céu, venha sobre ela um ânimo de Deus, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre ela. E, meu Deus, que a Tua presença possa encher a nossa vida, que a Tua presença possa encher a nossa casa. Vem sobre nós. Nós te pedimos, doce Espírito Santo, vem sobre nós, enche a nossa vida. Invocamos o nome de Jesus Cristo aqui nessa noite e pedimos a Tua bênção. Jesus, Tu és o Senhor da nossa casa. Invoque o nome de Jesus, chame pelo nome de Jesus, aonde você estiver. Chame pelo nome de Jesus, declare: eu creio no nome de Jesus, eu creio no poder do nome de Jesus, eu creio no poder do nome de Jesus. Diga, declare em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Amanhã, 6 da manhã, estou aqui com vocês novamente. Quem não compartilhou, compartilhe essa oração e que Deus te guarde e te proteja. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz de Deus entrando na tua casa, a alegria do Espírito Santo, a força de Deus, a saúde, a prosperidade e a promessa de Deus de Atos 16:31, que será salvo tu e toda a tua casa. Que todo atrapalho saia do teu caminho, que toda confusão saia da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera do teu favor, libera da tua graça sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Apresentamos a Ti também, Senhor, todos os nossos pedidos de oração da vida extraordinária. Apresentamos essas áreas ao Senhor e pedimos resposta, pedimos intervenção, e pedimos os milagres do Senhor também em nossa vida. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos o Teu favor, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos firmes no propósito, certo? Orando pela vida extraordinária, orando por cada área da nossa vida, crendo que Deus está liberando favor, que respostas estão chegando, que o poder de Jesus Cristo está agindo. Exatamente, há um poder maior que está trabalhando nos bastidores da nossa vida. Ainda que você não veja, Deus está agindo. O Senhor está removendo fardos, tirando de você aquilo que pesava, aquilo que só
estava trazendo cansaço para você. O Senhor está abrindo os teus olhos no nome de Jesus. E eu quero começar aqui essa oração com muita alegria, dando mais um testemunho de uma mulher que engravidou. Olha o testemunho que eu recebi da Raquel. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Eu faço suas campanhas há mais de 3 anos e Deus tem me abençoado em todas as áreas. Hoje eu venho testemunhar uma bênção. Eu fiz a campanha para mulheres que sonhavam ser mãe e fiz também por uma amiga que orava há muito tempo. Para a glória de Deus, ela está com 5 meses de gestação e vai ter um menino. Deus abençoe sua vida e família, que o Eterno continue a te usar. Glória a Deus, Raquel. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem opera esses milagres é o Senhor. A nossa fé está no Senhor. E você que está entrando aqui agora pela primeira vez, inscreva-se no canal, porque se Deus te trouxe a essa oração, existe um propósito. Quando Deus nos conecta a pessoas de oração, a pessoas que têm o propósito, o ministério de intercessão, Deus quer nos abençoar e também Ele pode estar separando você para ser um intercessor em favor da tua casa, em favor da tua família. Eu gostaria de fazer um ato profético nesse momento. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos. Se você pode, levante as suas mãos e diga assim comigo: eu e toda a minha casa estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Nenhum mal os atingirá. Declaramos eles livres e que existe um grande plano de Deus sobre a minha casa. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém e amém. Você sabe o que você fez nesse ato? Você fez uma oração de intercessão. Você se colocou como um intercessor em favor da tua casa. Então, quando você ora pela sua família, quando você ora pelas pessoas próximas de você, você está cumprindo um ministério. Olha só que tremendo. E Deus está lhe revestindo de algo espiritual que está abençoando a tua casa, está mudando as coisas na tua vida. Amém? Eu quero perguntar se você está preparado para receber essa palavra, porque até o fim dessa palavra aqui, eu creio que grandes coisas vão acontecer. Amém? Deixa Deus falar o teu coração. Deixa o Espírito Santo mover o teu coração para essa palavra que o Senhor colocou aqui para que eu ministrasse para você. Em Mateus capítulo 6, verso 12, diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Essa é a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou essa oração: perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado. E o segundo texto é Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? É que temos uma dívida com Deus. Exatamente. Como pagaríamos uma dívida de pecado? Talvez alguém diga assim: eu tenho dinheiro, eu sou multimilionário e posso pagar essa dívida. E eu quero dizer para você que nem com todo o dinheiro do mundo você consegue pagar a dívida do pecado. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas a morte não está falando apenas da morte física, está falando da morte eterna. Mas então Jesus veio para morrer na cruz por nós. Ele foi julgado injustamente pelos homens, colocaram uma cruz pesada de madeira sobre os seus ombros e ele foi até o Gólgota para ali entregar a sua vida por amor de mim e por amor de você. Exatamente foi isso que aconteceu. E nesse percurso, nessa via dolorosa, Jesus ali, ele pagou o meu sacrifício, ele pagou o seu sacrifício. E é por isso que, sabe, quando você faz alguns votos para Deus e a gente vê pessoas querendo pagar votos para Deus, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo, ele já pagou tudo por você. Ele pagou toda a dívida, a preço de sangue, a preço de entrega, de rendição. E quando Jesus foi pendurado entre o céu e a terra, ele, ali naquele momento, ele disse: Pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem.
Os homens julgaram, os homens condenaram. E Jesus ainda, ali na cruz, estava dando o exemplo de perdão. Mesmo aqueles que o bateram, mesmo aqueles que cuspiram nele, mesmo aqueles que foram injustos no julgamento, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz em sua palavra que ele perdoa as nossas dívidas. Isso significa que existe um caminho pelo qual podemos obter o perdão, podemos obter a misericórdia de Deus. O sacrifício na cruz, o que Jesus fez por mim e por você, por cada um de nós, ele deu a sua vida, ele morreu para que nós pudéssemos viver. Então, todos pecaram, todo mundo. O salário do pecado é a morte. Estávamos condenados à morte eterna. Mas por meio de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós temos acesso ao perdão de Deus. Ele foi punido, ele foi espancado, tudo isso com o único propósito: pagar a dívida que nós temos com Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não é pelo nosso esforço próprio, não é por quão bom nós somos ou por aquilo que fazemos para Deus. Algumas pessoas pensam que eu estou fazendo um pagamento para Deus ao servir a Ele com toda intensidade. Não. Já foi tudo pago. Já está tudo pago, já foi tudo quitado por Jesus na cruz. Só que a Bíblia diz uma coisa, que sem arrependimento não há remissão de pecados. O preço para mim receber esse perdão de Deus, essa graça de Deus, é o arrependimento, é arrepender de todo o coração, é pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Em outro versículo, diz algo muito importante: assim como eu fui perdoado, e olha que a minha dívida era grande, a sua dívida era grande, assim como eu fui perdoado por Jesus Cristo, eu também tenho que perdoar. Da mesma maneira que eu fui perdoado, eu tenho que perdoar. Aí você diz: puxa, Jesus fez tanto por mim, mas eu não consigo perdoar o que as pessoas fazem contra mim. Eu não consigo perdoar a injustiça. Eu não consigo perdoar a maldade. Há pessoas que têm uma mágoa de sogra, há sogras que têm mágoa de nora, há filhos que têm mágoa de pais e há pais que têm mágoa de filhos. Há pastores que têm mágoa de ovelhas que cruzaram pelo seu rebanho. E há ovelhas que têm mágoa do seu pastor. E assim por diante. Eu vejo pessoas que muitas vezes sobem no púlpito para pregar e o coração delas está cheio de mágoa, está cheio de ressentimento. E isso é visto por meio das suas pregações. Se nós não guardarmos o nosso coração, nós perdemos vida. Às vezes a gente pensa, não, que a falta de perdão é uma coisa muito pequena e, na verdade, é uma coisa muito grande, é uma infecção, na verdade, que vai prejudicar toda a sua vida, porque a Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando você mantém a mágoa, você não está guardando o teu coração, na verdade, você está expondo o teu coração. Então, entenda uma coisa: se o mundo fizesse o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que está escrito na Bíblia, será que haveria guerras? Certamente que não. Hoje o mundo debate guerras e violência por causa do ódio. O ódio tem destruído famílias e casamentos. O ódio destrói milhões de homens e mulheres na terra, porque a Bíblia é clara: quem não perdoa não é perdoado. É o que está escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia. Se realmente nós quisermos viver de acordo com a plena vontade de Deus, nós precisamos perdoar. Precisamos saber que o perdão é uma exigência, um mandamento, uma ordem, e quem não perdoa não pode ser perdoado. Eu quero trazer à sua memória que, se isso tivesse acontecido, do mundo dar ouvidos a Jesus,
dar ouvidos à oração do Pai Nosso, o mundo seria diferente. Não teria havido guerras, não teria havido divórcios, não teria havido famílias separadas, famílias que perderam a sua identidade, não teria tanta notícia ruim que nós vemos todos os dias, porque o perdão, ele é capaz de transformar. O perdão é capaz, sabe, de guardar o teu coração e de preservar o seu coração. Eu ouvi o testemunho de uma mulher. Ela foi levada por duas pessoas, provavelmente era uma pessoa de muitos recursos financeiros. Dois homens grandes a levaram até o lugar onde estava acontecendo uma cruzada na Argentina. E ela estava com câncer nos ossos. E aqueles dois homens grandes estavam carregando ela. E quando ela chegou no lugar da cruzada, ela ouviu a respeito de uma mensagem sobre o perdão de Deus. E então ela com toda a força do seu ser, ela deu um grito, ela disse: eu perdoo tudo aquilo que me fizeram de mal, eu perdoo. E quando ela disse eu perdoo, uma força de Deus veio sobre ela. Ela já estava há alguns meses sem caminhar por causa do câncer. E ela saiu e começou a caminhar e começou a pular, e novos exames foram feitos após aquela cruzada. Aquela mulher foi totalmente curada por Jesus Cristo, porque liberou o perdão. Ao longo da minha jornada, ministrando a milhares e milhares de pessoas no Brasil e nas nações, eu vi pessoas se quebrantando, liberando o perdão, e eu vi mulheres que não podiam, engravidar, curas acontecendo. Não estou dizendo que, algumas não engravidam por causa disso, não estou dizendo, eu estou dizendo que isso aconteceu. Isso aconteceu, por quê? Porque toda impossibilidade humana, quando você libera o perdão, você está abrindo o caminho para que um milagre de Deus aconteça na sua vida. Eu vi casamentos restaurados, eu vi finanças restauradas, eu vi relacionamento de pais e filhos restaurados, eu vi pessoas que tinham um semblante, sombrio, e depois da cura, a alegria entrou. Porque houve o perdão, e o perdão traz cura, o perdão traz transformação para dentro do ser humano. Então eu quero que você compreenda isso. O perdão é uma exigência. É por isso que a Bíblia diz: sejam benignos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou. Nós temos que entender que assim como o Pai perdoa as nossas dívidas por meio de Jesus Cristo, eu também tenho que perdoar os meus devedores. Uma dívida pendente, ela só pode ser resolvida com o perdão. Enquanto você mantiver o ressentimento, você está mantendo uma dívida pendente. E um detalhe, você não é perdoado se você não perdoar. Então é uma condição. O perdão que Jesus Cristo oferece para lavar você dos pecados, para tirar de você toda a sujeira que você carrega, que eu carrego. Eu tenho que perdoar o meu próximo, como eu fui perdoado. Entenda, o perdão não isenta uma pessoa das consequências do que ela fez de errado, mas liberta você de todo sentimento negativo, de todo sentimento ruim e perturbador. Por isso eu gostaria, antes de eu fazer a oração no Salmo 91, eu gostaria que se você pudesse liberar o perdão agora e dizer eu perdoo para quem te feriu, ainda que seja verbalmente agora, nesse momento, eu creio que você vai estar abrindo o caminho para que milagres de Deus e o poder de Deus toque a tua vida e você seja perdoado. Então, se você lembrar aí que você está magoado com o seu chefe, se você lembrar que você está magoado com a sua esposa, ou com o seu marido, com o seu filho, com a sua sogra, ou com a sua nora, ou com o seu genro, seja lá quem for, certo?
e você perdoar, você verá um grande agir de Deus entrando na sua vida. Diga assim comigo: eu perdoo toda pessoa que me magoou, que foi injusta comigo, que fez o mal, que de alguma maneira me traiu, me entristeceu, coisas do passado que eu lembro e que eu mantenho no meu coração, eu perdoo agora. Eu tiro completamente do meu coração toda mágoa, todo ressentimento, toda raiva, toda dor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A cura, a libertação, a transformação já estão agindo aí por meio de Jesus Cristo dentro de você. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Você está liberto. Você está livre. A partir de hoje você vai viver algo novo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Você crê na vida de Deus? Eu creio. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus está agindo aqui. Eu creio que Deus está trabalhando poderosamente. E eu quero agora declarar o Salmo 91 e também quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle. Nós vamos ter um evento nesse final de semana e nós vamos transmitir cerca de 90% do evento, nós vamos transmitir dentro da academia. Não é 100%, tá? Por quê? Porque tem uma parte que é só para o presencial. Só para o presencial. Certo? Então, eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no nosso site. Eu quero convidar você a caminhar mais perto do profético, a se aproximar de nós. Hoje, por exemplo, nós tivemos a mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos? Eu, junto com centenas de pessoas ao vivo, e a gente dá aconselhamento ali ao vivo para eles, conselhos, tira dúvidas, sabe? E tem sido algo assim maravilhoso, incrível, em nome de Jesus. Convido você a conhecer a Academia Kindle Global. Também quero falar rapidamente dos nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Os dois têm mais de 700 orações junto, os dois devocionais. Olha só, aqui tem o versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você fazer a punho. Você mesmo escreve a sua oração diária. É tremendo, eu sei que vai te abençoar muito. Adquira lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Salmos 91 eu quero declarar agora. Quero pedir para você que está aqui nessa oração, que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Compartilhe em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você agora. Pegue aí a sua planilha de oração e se você não tem, depois você faz uma com um papel em branco, tá? Ou escreve aqui nos comentários agora teus pedidos de oração e vamos clamar ao Senhor. E eu quero pedir para você que ainda não compartilhou, por gentileza, compartilhe. Você está sendo muito abençoado aqui. As pessoas têm que aprender, sabe, a semearem na vida de outras pessoas. Na vida não é só a gente receber, na vida também a gente dá.
Amém? Esse é um princípio. A Bíblia diz que quem planta, colhe. Plante essa oração na vida de alguém. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos apresentando a Ti todos os pedidos de oração que estão aqui, Senhor, na nossa planilha, que temos clamado, apresentado, chorado aos Teus pés e apresentado, Senhor, diante do Senhor, todas as nossas petições. Pedimos intervenção do Senhor, pedimos o favor do Senhor, pedimos milagres e que o Senhor abra os céus sobre a vida dos Teus filhos e filhas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da Tua graça sobre a vida dessa pessoa. Derrama da Tua graça sobre ela, livra ela de todo mal, livra ela de todo laço, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, e que a Tua mão seja sobre ela, a Tua mão seja sobre a casa dela, a Tua mão seja sobre a família dela, e que o coração dela seja totalmente curado, porque o perdão aconteceu. Sim, o perdão aconteceu. Desvia a raiva, Pai, o ódio, desvia a intriga, a confusão, aquilo que tem se levantado contra essa pessoa, que cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro para que a vida de Deus toque nessa pessoa, a vida de Deus toque, a cura aconteça no nome de Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus que cura. Sim, e declaramos saúde total e completa nessa pessoa. Senhor, abre o céu sobre eles e traga um tempo de refrigério, um tempo de novo ânimo, um tempo de prosperidade, um tempo de avanço. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida. Receba aí essa oração, essa palavra profética, compartilhe agora. Amém? Manda aí para teus amigos, parentes, pessoas próximas e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz de Jesus Cristo entrando no teu lar, desfazendo toda a briga, todo o peso espiritual, toda a opressão, a alegria entrando, a força de Deus entrando, um novo ânimo do Senhor entrando nessa casa. E declaramos em nome de Jesus Cristo que tudo que temos e que somos pertence ao Senhor. Reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti, Senhor Jesus. E cremos, sim, que o Senhor tem o poder de nos dar uma vida e vida com abundância. Cremos também na salvação, que o Senhor está trazendo salvação à nossa casa, que a promessa de Atos 16:31 irá se cumprir nessa casa. Todos terão uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Todos conhecerão a Cristo. E oramos também por todo aquele que entrou nessa oração doente, fisicamente ou emocionalmente. Cremos, Jesus, que Tu cura e que não há impossíveis para Ti. Por isso oramos pela saúde, pela restauração total e completa dessa pessoa em todas as áreas da vida dela, declarando que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo opera maravilhas e não há impossíveis para Deus. Por isso, eu oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor opere um milagre na vida dela e na vida do seu marido. Também oro por toda pessoa que tem qualquer tipo de impossibilidade motora ou qualquer impossibilidade, meu Deus, de ter uma vida plena, uma vida completa, que o Senhor opere milagres. No nome de Jesus, toque-os com Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça, toque-os com Teu favor. Quebre, Pai, as correntes do medo, a opressão que traz insegurança e traga vida. E eu apresento diante de Ti, Senhor, todos os nossos pedidos da vida extraordinária. Apresentamos a Ti cada área da nossa vida, cada pedido de oração, daqueles que estão orando conosco no Brasil e nas nações. E Te pedimos, ó Deus, resposta, abertura de portas, liberações sobrenaturais, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família. Estamos no nosso propósito da vida extraordinária e estamos crendo no poder de Deus. Hoje já estamos no dia 16º e até aqui
o Senhor tem feito grandes maravilhas, temos sido testemunhas das direções que Ele tem nos dado, dos milagres que as pessoas têm nos mandado, porque Jesus está vivo. Essa é a nossa fé. A nossa fé está em Jesus. A minha fé está nele. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero dar um testemunho da Estela. Olha que testemunho bonito. Paz o Senhor. Há 3 meses, a minha mãe de 71 anos teve uma pancreatite aguda. Ela ficou 2 meses hospitalizada, sendo 15 dias na UTI. Por várias vezes o médico disse que não sabia mais o que fazer para salvá-la, mas eu segui firme na fé. Todos os dias eu ouvia suas orações e sabia que Deus estava ali comigo. Isso me dava forças e esperança. Muitas vezes a palavra transmitida por você, vinda de Deus, foi meu alimento, me dando coragem para enfrentar tudo. Hoje minha mãezinha está salva. Agradeço a Deus por te usar como instrumento de fé e milagre. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo, Estela. E eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, a fé em Deus, o poder da oração, vai mudar completamente a tua história. Talvez você esteja tendo resultados negativos na vida, as coisas não estão se encaixando como deveriam, e eu quero lhe dizer em nome de Jesus, a partir do momento que você entrar na presença de Deus, as coisas vão começar a fazer sentido. A partir do momento que você entrar mais fundo em Deus, você verá o tanto que Deus vai liberar sobre a tua vida. Você não tem ideia o que acontece quando uma pessoa se rende a Deus. O problema é que você não se rendeu, talvez. O problema é que tem muita coisa na sua frente e você está dando mais atenção a isso do que o que Deus está falando com você. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se Deus está chamando você para um tempo de mais intimidade, para um tempo de mais compromisso, de um tempo de mais entrega, é o melhor caminho para você. É o melhor caminho para a tua casa, no nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer uma palavra para você, e a palavra é: não deixe a timidez lhe roubar do seu destino. Eu vou repetir. Não deixe a timidez lhe roubar do seu destino. Aí você diz assim, não, mas eu não sou uma pessoa tímida, eu sou extrovertido, eu falo com esse, eu falo com aquele. Eu conheço muitas pessoas que têm talentos poderosos, têm dons que Deus deu. O Senhor derramou uma graça especial sobre aquela pessoa, mas ela tem vergonha, ela fica procrastinando, porque ela pensa que aquilo não vai dar certo, ela pensa que ela não é boa o suficiente, e isso é um tipo de timidez também. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, porque se você quiser viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida aqui nessa terra, você vai ter que se expor. E a exposição, ela tem um custo. Ela tem o ônus e o bônus. Ou seja, o ônus é que quando você se expõe, você é mira, podemos dizer, de pessoas invejosas, de pessoas más, de pessoas injustas, de pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Mas qual que é o bônus disso? O bônus é que você vai viver o que Deus tem para a sua vida. E quando você vive o que Deus tem para a sua vida, você encontra milagres, você encontra portas abertas, você encontra boas conexões, você encontra acessos divinos, você encontra realização, conquistas e tantas outras coisas. Então, a exposição, ela traz o ônus e o bônus. E não tem como você ter o bônus sem também ter o ônus. Está junto, na mesma caixinha. Olha essa palavra em 1 Samuel capítulo 10, verso 22, que diz assim: consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? O Senhor disse sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era mais alto do que todos, sobressaindo-se dos ombros para cima. Saul, o Senhor o separou para ser o primeiro rei de Israel. E tudo era muito novo para ele. Ele estava impressionado de como as coisas estavam se movimentando. E o profeta Samuel
estava sendo dirigido por Deus para apresentá-lo para o povo. Um rei estava sendo anunciado. Mas Saul, por algum motivo, tinha timidez. Por algum motivo, ele achava que ele não era capaz ou ele não era a pessoa certa. Então a Bíblia diz que ele se escondeu no meio da bagagem. Ele procurou se esconder no meio das pessoas. Para que, sabe, aquele momento passasse, ele estava se sentindo, naquele momento, constrangido, ele não estava se sentindo preparado, ele não queria se expor, ele queria permanecer nos bastidores, mas Deus tinha um plano para ele se expor. Eu quero dizer para você que, para alguns de nós, Deus tem um plano para a gente se expor. Deus tem um plano para nos mostrar para esse mundo. Jesus disse que nós não temos como nos esconder. Por quê? Porque Ele é luz. E se nós somos filhos de Deus, nós também vamos brilhar. E não tem, a Bíblia diz, como uma luz brilhar e colocar ela embaixo da terra. Ela tem que ser colocada no lugar mais alto para que então todos vejam, para que ela possa iluminar, para que ela possa cumprir o seu propósito. Como que você vai cumprir o seu propósito se a timidez está te roubando de escrever um livro, está te roubando de você começar a anunciar Jesus aqui nas redes sociais, se a timidez está impedindo você de falar o que você pensa numa reunião de equipe, onde, se você falar o que você pensa, você pode ser promovido, você pode ter oportunidades, certo? Ou seja, a timidez, ela pode nos roubar de muitas coisas. A pessoa que é tímida, eu já conheci muita gente tímida, que até para ir no altar da igreja, para trazer uma palavra de 5 minutos, aquilo parece que o mundo vai acabar para ela. Ela se sente envergonhada, ela acha que aquilo não é possível para ela, que ela não é boa o suficiente, e vem todos aqueles pensamentos negativos, tentando de alguma maneira atrapalhar ela para que ela não viva o propósito que Deus tem para a vida dela. Mas eu venho aqui hoje, sabe, trazer essa palavra para você, que se você quiser viver o que Deus tem para a sua vida, você vai ter que vencer a timidez. Você vai ter que vencer aquilo que tem intentado contra a sua vida. Porque qual que é o objetivo dessa barreira, dessa limitação, desse bloqueio? O objetivo é só um: privar você de um futuro que Deus já preparou. E mais, se você não entender que Deus está chamando você para se expor, Deus está chamando você para falar, Deus está chamando você para ser influência, Deus está chamando você, sabe, para se posicionar, porque até isso, há momentos que Deus nos manda nos posicionarmos e a gente não quer se expor, a gente fica, sabe, intimidado com o que os outros vão pensar, intimidado com o que os outros vão falar. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Eu aprendi isso. Se você faz, elas vão falar. Se você não faz, elas também vão falar. Então, entre não fazer e fazer, eu prefiro fazer. Porque eu preciso agradar a Deus acima do que eu agrado os homens. Eu preciso crer no que Deus colocou na minha vida. Eu preciso crer nos dons que Ele colocou na minha vida. Eu me lembro que quando eu comecei a ser usado por Deus no ministério profético e comecei a liberar palavras, eu me sentia muitas vezes assim, com vergonha, porque eu pensava, sabe, esse não era o meu plano. Meu plano era poder construir algo, mas nos bastidores, e não me expor. E hoje, enfim, é rádio, é televisão, rede social, púlpito da igreja, reuniões que eu sou chamado para falar, palestras, enfim. Eu tive que colocar para fora aquilo que Deus havia colocado na minha vida. A parábola dos talentos, ela ilustra muito isso, porque diz que um recebeu 5, outro 2 e um talento. O que recebeu 1, ele enterrou. Ele
ele não administrou aquilo que Deus deu para ele. E a Bíblia diz que o Senhor, na parábola dos talentos, o Senhor dos talentos ali, ele corrigiu, ele exortou e ainda tirou das mãos daquele que tinha um talento, o fato dele não ter multiplicado, foi arrancado das mãos dele aquilo que ele tinha. Nós não podemos perder o que Deus nos deu. Se você sabe segurar o que Deus te deu, Ele pode tirar o que está nas tuas mãos e dar para outra pessoa. O dom, não, porque o dom é irrevogável, a Bíblia diz. Mas Ele pode tirar de você a oportunidade. Ele pode tirar de você, sabe, outras coisas, porque você não está fazendo o que Ele pediu, o que Ele mandou você fazer. Eu senti no meu espírito hoje, enquanto eu estava em oração, que eu precisava compartilhar essa palavra com você, e o Senhor me disse que muitas pessoas tímidas estariam aqui nessa live. Pessoas com vergonha de falar, com vergonha de se expor, pessoas que querem ficar só no canto delas, pessoas que têm o chamado de Deus, mas estão como Saul, estão se escondendo. De quem que você está se escondendo? Da sociedade? Da sua família? De quem que você está se escondendo? Dos seus amigos? Se você carrega algo de Deus, você tem que colocar isso para fora, porque foi Deus que te deu. E no momento, eu quero que você preste atenção nisso, no momento que você começar a colocar para fora o que Deus te deu, você vai começar a ser levantado por Deus. Escute, porque é uma palavra profética para você que está aí me ouvindo. No momento que você colocar para fora o que Deus te deu, você vai começar a ser levantado por Deus. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus vai fazer coisas incríveis através de você. Deus vai mover muita coisa na sua vida. Eu quero declarar essa palavra sobre você, no nome de Jesus. Você vai ver o grande agir, o grande liberar de Deus sobre a tua vida. Então pega aí essa palavra como uma palavra profética para a tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra, receba essa instrução do Senhor sobre ti. Deus vai te levantar a partir do momento que você, sabe, começar a se expor, começar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Você sabia que tem pessoas que se formam na faculdade, que se formam num curso, mas elas nunca atuam. E não é muitas vezes porque não tem oportunidade, é porque elas têm barreiras dentro delas que dizem assim para elas que não vai dar certo. Quem elas são, né, para enfrentar os gigantes da vida, para enfrentar aqueles que já estão numa outra condição? Hein? Eles tiveram um começo também. Eles também tiveram um começo. Eles também começaram. A Bíblia diz que o Deus que começa a boa obra, Ele termina. Você tem que começar. Eu sei que essa palavra é uma palavra cirúrgica que Deus me deu, porque é o momento de você colocar para fora aquilo que Deus te deu. Deus te deu algo extremamente poderoso e você precisa colocar para fora isso. Você precisa liberar tudo aquilo que Deus plantou em você, tudo aquilo que o Espírito Santo colocou na sua vida. Coloca para fora isso. Coloca para fora tudo que Deus colocou na sua vida, tudo que Deus avalizou, tudo que você sabe, que você recebeu da parte de Deus. Coloca para fora. Em o nome de Jesus, quando você fizer isso, meu irmão, dimensões vão ser liberadas, portas vão se abrir, conquistas vão acontecer. Esses dias eu estava falando com um homem. Ele recebeu uma palavra profética que eu liberei. E esse homem vivia uma vida assim simples, sabe? Uma vida simples, uma vida comum. E esse homem começou a colocar para fora aquilo que Deus colocou na vida dele. E hoje ele se expôs de uma maneira que Deus o levantou tão alto, tão alto, tão alto. Recursos, muitos recursos, milhões nas mãos dele. Acessos que Deus está dando, oportunidades que Deus está colocando. E este homem disse assim para mim, desde o dia que você liberou aquela palavra e eu comecei a fazer isso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje está viajando o mundo, Eu sou grato a Deus por Ele me oportunizar de ver
sabe, os resultados da palavra profética, da palavra liberada e de estar sempre ministrando para as pessoas a importância delas liberarem aquilo que Deus colocou, é algo poderoso, foi Deus que colocou, não foi o homem, foi Deus que colocou na pessoa. Acredite no que Deus colocou na tua vida. Aleluia, acredite, em nome de Jesus, diga assim comigo, eu acredito no que Deus colocou na minha vida. Então está na hora de você liberar tudo aquilo que Deus colocou na tua vida, em nome de Jesus, seja por meio de música, seja por meio de pregação, seja por meio de palestra, seja por meio de influência, seja por meio, sabe, do teu trabalho, eu não sei, mas se Deus me deu essa palavra, é porque pessoas iriam aqui hoje sair da caverna, sair do casulo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir para você que está aí entrando, com certeza você conhece alguém que é tímido, com certeza você conhece alguém que tem um grande potencial e essa pessoa está travada na vida, o diabo conseguiu paralisá-la. Eu quero liberar essa palavra, o Senhor está destravando dons, talentos, o Senhor está liberando pessoas para viverem e cumprirem o propósito dele. Por isso, pega essa oração agora e me ajuda a compartilhar. Amém? Nós fomos apresentados pelo Senhor. Amém? Foi o Senhor que me apresentou para você e foi o Senhor que colocou você aqui nessa live. Então, há alguém próximo de você. Tudo está ligado. Então, há alguém próximo de você com quem você deve compartilhar essa live. Seja com 2, com 3, com 10, com 1000 pessoas. Seja usado por Deus agora. E mande essa live para essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 2 e esse aqui é o Café com Jesus 1. Esses livros aqui vão abençoar poderosamente a tua vida. São devocionais, onde você pode estudar 1 ou 2 ou 3 devocionais por dia. Aqui tem o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. Aqui embaixo você faz a sua própria oração a punho, né? Pega uma caneta, escreve. E aqui as direções para o teu dia. Esses livros aqui vão te abençoar muito, certo? E se você... Os dois juntos têm mais de 700 orações. Se você quiser adquirir, vá no meu site www.vinicius17.com.br. E você que é meu aluno na academia aqui no Global, amanhã nós temos mesa de conselhos. Hoje nós tivemos aula, foi uma aula maravilhosa. E amanhã nós teremos a nossa mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos, para quem não sabe? É um tempo que eu tiro só para responder dúvida, para ajudar as pessoas. É um tempo onde eu estou junto com os meus alunos e ali eu respondo dúvidas, dou conselhos, enfim, é uma benção, certo? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu convido você a se tornar aluno da academia aqui do Global. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Essa academia aqui no Global foi uma visão que Deus me deu para aqueles que querem andar mais perto da gente. Se você quer andar mais perto da gente, vem se tornar aluno da academia. E nesse final de semana, sexta e sábado, tem Escola de Profetas. Eu estou recebendo uma equipe de Honduras, de pastores, de profetas, que estarão nessa escola, certo? Vai ser um tempo incrível, um tempo profético. E quem é aluno da academia vai poder assistir quase que tudo. 90% mais ou menos consegue assistir. 10% é reservado para o presencial, certo? Mas 90% quem é aluno da academia vai poder assistir. Então, tá aí o nosso convite para você, tá bom? Salmos 91, deixa eu declarar agora. Você já compartilhou aí? Espero que sim. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em
alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pega aí a sua planilha de oração. Quem não baixou a sua planilha pode baixar lá no meu site. Não conseguir baixar, pega uma folha em branco mesmo e faça seus pedidos de oração. 7 áreas da vida que nós estamos orando e profetizando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, eu apresento agora cada um dos pedidos de oração que foram feitos aqui nesse propósito e nós pedimos intervenção, resposta, milagres, livramento e justiça de Deus. Também oramos por cura total e completa. Toda pessoa que está pedindo um milagre, toda pessoa que está pedindo uma intervenção, um toque do Senhor. Meu Pai, toque com teu poder, no nome de Jesus Cristo, e remova toda dor, toda infecção, toda inflamação. Nós invocamos o nome poderoso de Jesus Cristo nessa oração. Senhor, coloca mais do teu coração em nós e nos dê esse espírito de ousadia, de coragem, para que tudo aquilo que o Senhor nos deu, nós possamos frutificar, multiplicar, administrar com sabedoria e expor, para que não venhamos reter absolutamente nada, Deus. Nada que o Senhor nos deu. Que tudo que o Senhor nos deu seja liberado. Que tudo que o Senhor nos deu seja abundantemente transformador na vida de outros. Oramos, Pai, para que o Senhor, nesse momento, desenterre dons, talentos, desperte chamados, ministérios, propósitos, grandes destinos. Pessoas, meu Deus, que estão com seus dons travados, estagnados, que agora, Pai, essa pessoa seja visitada pelo Espírito Santo de Deus e que um liberar de Deus, um grande liberar de Deus venha sobre essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção, nós pedimos o teu liberar, o teu destravar, Pai, na vida dessa pessoa. E que cada lugar, Pai, onde essa oração está sendo feita, no Brasil e nas nações, que agora a presença do Senhor enche esse lugar. Que a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus entre nessa casa e toque essa vida. E que essa pessoa possa sentir a glória de Deus tocando a vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, tua família, teu lar e tudo que estiver ligado a você. Compartilhe essa oração e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz.